primeira viagem. A existência de as quais nós acreditamos, os fariseus também acreditavam. E o apóstolo Paulo, então, ele vai enfrentar uma enorme adversidade nesse pequeno grupo chamado os fariseus. Os fariseus, eles acreditavam que para você realmente servir ao Senhor, para você realmente servir a Deus, você precisaria seguir a lei judaica. Você precisaria seguir as regras das leis que Deus havia dado para Moisés, para aquele povo. E quais eram essas obrigatoriedades que não somente os gentios convertidos, mas os gentios convertidos deveriam seguir? Bem, eram algumas. A primeira, seguir a lei de Moisés no referente ao kashrut, as leis dietéticas. Então, esses judeus fariseus convertidos agora ao cristianismo queriam obrigar os cristãos a seguirem a dieta dos judeus. Por exemplo, não podiam comer qualquer tipo de carne. Não podiam, por exemplo, comer carne de porco. E quem é que resiste a um leitão a pururuca, né, irmãos? Misericórdia. Não podia. Eles também queriam obrigar os novos convertidos a observarem uma regra que depois se tornou lei, mas foi antes da lei, que era a circuncisão. Eles queriam obrigar, lembra lá em Gênesis 17, que Deus institui esse pacto, ele faz esse pacto com Abraão. Então ele falou assim: Abraão, quer ver? Vem comigo, pega a sua Bíblia. Vamos lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 11. Olha só o que Deus diz. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 17, versículo 11. Irmãos, lembrando que nós estamos falando o porquê que Paulo escreveu essa carta. Nós estamos ainda no prólogo, estamos na introdução, tá bom? Olha só. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Deus, então, ele fala para Abraão: Abraão, eu quero fazer um pacto contigo. E esse pacto, então, será a circuncisão. E aí, quando vem Moisés, ele continua com este sinal, continua com esse artigo do pacto de Deus com Abraão. Então, a circuncisão significava a separação entre o povo chamado e o povo que ainda precisava ser chamado.
Depois, ela veio significar a separação entre o que é santo e o que é profano. Então, quando os judeus eles começaram a aceitar a mensagem do Evangelho, logo, naturalmente, foi natural isso. Não foi porque eles eram metidos, não, foi natural, não. Eles precisam ser circuncidados. Lembra, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele vai até uma localidade e ganha, né, o coração de Timóteo, né? E ele gostou tanto de Timóteo. Timóteo era um menino tão prestativo que ele pegou e falou o seguinte: você vai entrar comigo, mas eu tenho uma notícia não muito boa para dar para você, porque nós vamos chegar em muitas localidades e eu preciso, e o apóstolo Paulo vai dizer que eu falo assim, eu faço de tudo para com todos para ver se eu ganho algum. Então para o forte ele era forte, para os fracos ele era fraco. Então o apóstolo Paulo falou: Timóteo, não me leva mal, mas seu pai é grego, cara, e parece que vai ter um bloqueio aí, porque eu já tive problemas lá no passado. Então, por favor, vem aqui, eu vou circuncidar você. Então, Timóteo é circuncidado por Paulo, para poder ter uma melhor aceitação. Resolvido o problema? Que bênção. Os irmãos estavam me ouvindo aí bonitinho, tranquilo? Que bênção. Isso é muito bom. Mas então, só que houve uma perturbação gigantesca. Os judeus convertidos ao cristianismo começaram a ir. Paulo saía de uma cidade e ia para outra, pregar a palavra. Por exemplo, ele estava pregando em Tessalônica, e aí o povo recebeu a palavra que foi maravilhosa, houve muitas conversões. Daqui a pouco chega judeu vocês têm que seguir a lei de Moisés também, vocês têm que se circuncidar, vocês não podem comer carne toicinho de porco, vocês não podem comer torresmo, e vocês não são nem crentes, vocês não vão para o céu, vocês vão morrer e vão para o inferno. E começou a perturbar. Então Paulo saiu ali de Tessalônica e foi para Bereia. E aí Bereia lá os crentes eram mais estudiosos da palavra, ouviram a palavra, conferiram lá, pegaram seus pergaminhos para ver se era verdade aquilo. E foram lá os judeus perseguindo também da seita farisaica, foram lá e começaram a querer impor. Então eles começaram a criar um grande celeuma na igreja. Então hoje nós pedagogicamente nós chamamos eles de legalistas. E aí então o apóstolo Paulo teve que mandar uma carta para os irmãos lá em Jerusalém: olha, gente, vamos resolver esse problema. E esse problema foi resolvido, o texto está lá em Atos capítulo 15, onde o primeiro concílio da igreja ele é formado pela liderança da igreja de então, para resolver esse problema que os fariseus, que os cristãos convertidos ao cristianismo, da seita dos fariseus, eles estavam causando, querendo impor a circuncisão para a salvação, querendo impor as regras dietéticas. Abra comigo lá em Atos 15. Olha só que grave que é o problema que eles estavam causando. Atos 15, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos, os fariseus que haviam se convertido: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Meu Deus, olha que grave. E o verso 2 fala o seguinte: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Veja, irmãos, que grave. Jesus não é suficiente para a salvação, você não precisar circuncidar. Então aí nós vemos o porquê que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Então Paulo ele escreve essa carta falando: irmãos, não é bem assim. Só que quando Paulo escreveu Gálatas, essa reunião ainda não havia acontecido. Porque senão, se a carta aos Gálatas já tivesse sido escrita depois desse concílio aqui, então o apóstolo estaria falando lá: já foi decidido em Jerusalém. Pedro falou, Tiago também, que é as colunas da igreja, também falou que vocês não precisam circuncidar, somente vocês têm que se abster da carne sufocada e do sangue, se abster da prostituição.
Que foram as recomendações que foi desse concílio. A sentença final, o resultado final do concílio foi esse. Vocês podem seguir o evangelho que Deus revelou a Paulo tranquilamente, somente vocês evitem de comer carne sacrificada aos ídolos, evitem a prostituição. Por que eles falam essa prostituição? Não é apenas a prostituição de um homem trair a esposa, ou de um jovem manter relacionamento sexual antes de casar. Não era isso, porque lá naquela região, quem dominava era o Império Romano. Só que o Império Romano, ele absorveu para si a filosofia judaica, a filosofia grega. E dentro do panteão das divindades, lá tanto da Grécia quanto de Roma, tinha algumas deusas que eles adoravam. E esses cultos a estas deusas eram verdadeiras orgias. Tanto é que tinha uma deusa chamada Diana, lá dos Efésios, e também tinha uma outra deusa chamada Hera, que os cultos a essas divindades pagãs, romana e grega, eles ofereciam sexo para essa deusa. Então havia prostitutas cultuais nesses templos. Então, ao invés de um culto normal como nós conhecemos, eram verdadeiras orgias. Então o apóstolo Paulo falou: gente, a esse tipo de reunião, a esse tipo de participação não convém mais a vocês. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então vamos continuar. No início da nossa lição, no tópico 1, o nosso comentarista deste trimestre, o pastor Ezequias Soares, ele vai falar o seguinte, tópico 1, o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos desse mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Olha que interessante. O próprio Senhor Jesus falou o seguinte: essa metáfora do fruto do Espírito, não dos frutos do Espírito, é fruto no singular. A Bíblia Sagrada ela é rica, a linguagem que é da Bíblia ela é maravilhosa. Aqueles que estudaram um pouquinho sobre gramática vai saber que dentro da gramática de uma língua ela tem várias ramificações. Temos analogias, temos metonímias, temos símiles, temos metáforas, né? O que é uma metáfora? Você pega um símbolo para conceituar alguma coisa. Por exemplo, aquele homem tem saúde de ferro. Então quer dizer que ele tem uma força igual o super-homem, né? Ele tem aquela mulher tem a beleza de uma divindade. Isso aí é apenas uma metáfora, é uma analogia, é uma comparação, não que aquilo seja literal. O George Orwell, no seu livro 1984, ele vai trazer uma expressão interessante. Ele escreveu lá na década de 40 do século passado agora, e ele falou que parece que numa sociedade futura as coisas seriam ao inverso. Então, assim, o Ministério da Paz era responsável pela guerra. O Ministério da Saúde era responsável por disseminar doenças. Aí ele criou um novo termo que era novilíngua ou novilíngue. Ou seja, a palavra era uma, mas o seu significado era totalmente o inverso. Então a paz significava a guerra, né? O bem significava o mal. E olha que interessante que George Orwell ele não está longe das Escrituras, porque o texto sagrado, o Espírito Santo, ele vai dizer que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores. Em outro texto ele vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, aonde as pessoas criariam doutores para si, conforme tendo como
comichões nos ouvidos, conforme as suas próprias paixões desenfreadas, ou em outra versão, concupiscências. Então hoje você liga a TV, parece que o que é bem é mal e o que é mal é bem. Por exemplo, se há 10 anos atrás falássemos que um deputado, um representante do povo eleito, estaria defendendo a pedofilia, que é o sexo de adultos com crianças, nós falaríamos que essa pessoa estaria doida. E hoje já tem deputados, representantes legais do povo, defendendo abertamente a pedofilia. Se a geração passada, se alguém chegasse para minha mãe quando ela tinha 20 anos de idade, lá em 1980 mais ou menos, 70, 80, não vou falar a idade da mãe, né? Que é feio falar que é uma idade dos anos, né, irmão? Será legalizada o aborto no Brasil. Mas aonde? Que absurdo que é esse? E hoje eles falam que estão defendendo os direitos da mulher, falando que ela tem direito a assassinar uma criança em seu ventre. Você viu essa nova língua? Tanto que George Orwell ele traz, eu recomendo o livro para vocês, já faz a merchan aí, né? Livraria do Bernardo, vai lá, Bernardo Kister, livraria.com.br, tem lá livros de distopia, vai ter lá George Orwell, tem 1984, tem a Revolução dos Bichos, também tem vários outros livros. Então nós vemos que parece que a nossa sociedade hoje inverteu, o bem é mal e o mal é bem. Você servir o Senhor não pode, vir na igreja não pode, mas os botecos estão abertos. Lá em Minas Gerais, esses dias eu vi um vídeo lá, que tinha lá o comércio inteiro fechado, e a deputada lá na frente lá, de uma casa da Luz Vermelha. Você sabe que é o casa da Luz Vermelha, né, irmão? Não precisa que tem só adulto aqui me vendo, né? O que é a casa da Luz Vermelha? É lá as meias da vida, é difícil, mas a vida é fácil, né? A vida é difícil. Todas as casas da Luz Vermelha de lá estavam tudo aberto. Mas agora, a padaria do seu Zé estava fechada, o salão de cabeleireiro, como diz a minha filhinha, o salão de cabeleireiro estava fechado, a loja de mercado de vender lá geladeira, fogão estava fechada, mas a casa de prostituição estava aberta. Olha que absurdo! Parece que estamos vivendo um tempo de loucura mesmo. O homem se distanciou de Deus, se distanciou da luz, virou louco. Então a Bíblia é rica em metáforas. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Não é que Jesus é uma lanterna, irmão, não tem nada a ver isso. Não, Jesus não é, eu ia falar marimbondo, mas não é marimbondo que tem a luzinha, né? Como é que é aquele bichinho que tem aquela luzinha que fica piscando? Vagalume, obrigado. Vagalume, Jesus não é vagalume. E ele falou que também seria virar vagalume, porque falou que nós também seríamos a luz do mundo. Não, isso aí não é literal, isso é apenas um significado, isso é apenas uma analogia, significando que a palavra de Deus é luz. Lembra lá do Salmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então a Bíblia é rica em metáforas. Jesus falou que se nós estivermos nele e ele estiver em nós daremos muito fruto. E esse fruto permaneceria. Mais uma metáfora. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele também usa desse recurso gramatical chamado metáfora. Então ele vai falar o seguinte, vocês precisam desenvolver o fruto do Espírito. Porque as obras da carne que nós lemos lá, 19 ao 21, ele enumerou aquelas obras da carne, mas não é somente aquela lista de 14, 15 obras da carne, não é somente aquilo, é muito mais. E perceba que o Espírito Santo inspirou ele para falar o seguinte, as obras da carne são invejas, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, e ele vai dar uma lista enorme, mas ele não conclui. Então ele vai falar assim, e coisas semelhantes a estas. Por quê? Porque ele sabia que tinha muito mais. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo sua carta, falou de algumas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sua carta, também falou mais outras obras da carne. O Senhor Jesus também falou de uma série de obras da carne. E nós temos obras da carne em nossos dias que não estão na Bíblia. Por exemplo, os hackers. Você acha que é bacana as pessoas irem lá no computador, lá um cidadãozinho fica atrás do computador
roubando dados das pessoas. Temos aí um grande hacker mundial, Julian Assange. Ele é o fundador de um site chamado Wikileaks. Ele entra dentro daqueles bancos de dados dos governos e extrai informações e divulga para o mundo inteiro, informações cruciais, informações de defesa da pátria, planos e projetos. Ele revelou onde estão todos os endereços da onde fica o arsenal nuclear norte-americano para o mundo. Ele mostrou. Imagina quantas nações que querem destruir os Estados Unidos. Irmão, se destruir os Estados Unidos, o mundo acabou como nós conhecemos. Os Estados Unidos, ele foi levantado por Deus como uma potência militar e uma potência moral. Se porventura os Estados Unidos ele foi subjugado ou pela China, ou pela Índia, ou pela Rússia, tanto faz, o mundo acaba, porque a primeira coisa que vai acontecer, o Irã destrói Israel. Está na Constituição do Irã, exterminar o Estado judeu. Eles não reconhecem o Estado judeu. Nós tivemos aí no presidente passado da nação norte-americana, Donald Trump, ele fez acordos que esse sim deveria ganhar o Nobel da Paz. Ele fez com que nações árabes, nações que outrora se declararam inimigas do Estado judeu, eles fizeram acordos de paz. Fizeram acordos de paz com Israel. E agora, essa é fresquinha, viu gente? Não é fake news não, isso é um fato. Agora querem, um deputado norueguês, sei lá de onde é, lá das Europa, indicou aquele grupo terrorista, Black Lives Matter, para receberem o Nobel da Paz. Eu lembro muito bem que eu estava vendo no noticiário, aí estava lá aquela tarja bem grandona assim, na CNN, na Globo News, falando assim, manifestantes pró-democracia fazem manifestações democráticas pela liberdade. E estava lá a cidade inteira pegando fogo atrás deles. Você vê essa manipulação da informação? Se porventura nós formos guiados pelo inimigo, nós seremos derrotados. E a palavra de Deus ela é clara. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito e deixar essas obras da carne para trás. Nós precisamos desenvolver em nós, como disse o apóstolo Paulo, a nossa salvação. E o que é o fruto do Espírito na pessoa? Eu vi uma pregação do pastor Luciano Subirá, muito interessante. Ele estava falando sobre a Trindade, mas é uma analogia, uma metáfora que cabe também no fruto. Porque o fruto do Espírito em nós é como se fosse o sol. Então, o sol, segundo, na aplicação lá do pastor Luciano Subirá, ele falando sobre a Trindade, o sol é como se fosse Deus, os raios, a luz solar é como se fosse Jesus, e a temperatura, essa sensação gostosa, essa sensação térmica, seria o Espírito Santo. Mas eu também posso adaptar essa metáfora do sol, falando que o Espírito Santo, a salvação, o fruto do Espírito Santo é como se fosse a luz incendindo sobre nós. Então, quando nós estamos longe da luz, então nós estamos longe de Deus, longe da salvação. E na escuridão, então nós manifestamos as obras da carne, as quais são invejas, iras, porfias, emulações, adultérios, prostituições, lascívia, pornografia, invasão de privacidade, pedofilia. Tudo que não presta está longe da luz, está na escuridão. Mas conforme a pessoa é liberta, ela é salva por Jesus, então ela vai entrando na luz. E conforme ela vai entrando na luz, essa luz vai iluminando ela, vai iluminando o seu espírito, vai iluminando a sua alma, vai iluminando o seu corpo. Então ela vai deixando as trevas, que são as obras da carne. Então ela vai deixando de mentir, não será mais um hábito na sua vida. Então ela vai deixando os vícios que não serão mais hábitos. Por que é um vício? O vício é tudo aquilo que a pessoa alimenta continuamente. Então a pessoa era viciada em mentir. Conforme ela vai entrando na luz, ela vai deixando de mentir.
Porque aquela escuridão na alma dela, aquela escuridade dentro dela, vai ser deixada de lado. Os irmãos estão me compreendendo? Você que está em casa, dá um joinha se você está entendendo. Então o fruto do Espírito é isso. É você indo até o sol da justiça. É você entrando na luz. E a luz é Jesus. Tem até um hino maravilhoso antigo. E essa luz, é claro que é Jesus. Então, conforme nós vamos entrando na luz, vai sendo um processo gradativo. Hoje você é mais santo do que ontem. E amanhã você será mais santo do que hoje. Essa progressividade na santificação, que é o tema da próxima aula, da lição de número 6, de santificação. A santificação não é um processo único, instantâneo. Aceitou Jesus, pum, pronto, está santo. Não é assim. Sabemos que não é assim. E por não ser assim, e as pessoas que parecem que não entendem esse processo gradativo, é que eles apontam o dedão e falam: naquela igreja só tem pilantra. Porque aquele cara lá que fala que é pastor, aquele cara lá que fala que é presbítero, aquele que fala lá que é diácono, ele me enganou, ele comprou e não pagou. Aquele irmão lá, eu vendi uma bicicleta para ele e ele não pagou. A irmã comprou uma sandália minha e não devolveu. Ela emprestou um vestido, ela foi lá, manchou com o negócio lá da ceia lá e me entregou sem me arrumar. Aquele lá passou por mim e não me cumprimentou. Não é assim. Nós somos falhos. Mesmo sendo cristãos, nós não saímos do mundo. Nós estamos aqui e nós somos reativos, somos seres reativos. Antigamente chegava até Moisés, bateu, recebeu. Mas de repente, conforme ele foi entrando na luz, então chegou a tal ponto de mansidão e temperança, que o Espírito Santo inspira o escritor a dizer que então Moisés era um dos homens mais mansos da terra. Mas não sabemos que foi assim. No início ele viu lá um egípcio batendo num dos seus compatriotas, foi lá, matou e enterrou. Ele era aquela pessoa que ele sabia como fazer, então ele queria fazer sozinho. Até o seu sogro Jetro chegou: Moisés, não é assim, calma, você tem que delegar, porque olha a multidão aí que está aí fazendo fila. Era maior que a fila do INSS, maior que a fila da lotérica para você pegar o auxílio emergencial, bem maior. Então, conforme nós vamos entrando na luz, nós vamos adquirindo sabedoria. E veja lá, vem comigo, vamos ver quais são estes frutos, este fruto do Espírito. O próprio comentarista da lição, nós já estamos quase nos encaminhando para o meio da aula. O próprio comentarista da lição, ele vai falar no tópico 2, subtópico 2, o fruto no singular. O missionário Eurico Bergsten explica esse singular mostrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O pastor Ezequiel Soares está se referindo a esta obra maravilhosa de Eurico Bergsten, Teologia Sistemática, Introdução à Teologia Sistemática. Eu me dei o trabalho de frutar da casa da minha sogra, só não avisem para ela, tá, gente? Peguei lá, ela tinha lá na estante de livros dela, peguei sorrateiramente, em nome de Jesus, né? E aí, olha só o que o missionário Eurico Bergsten, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Olha só, a Bíblia fala do fruto e não dos frutos. O fruto do Espírito representa 9 diferentes valores. Em Gálatas 5:22 encontramos essas 9 virtudes: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todas elas dentro do fruto do Espírito. O mesmo fato aparece em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8, onde se fala de várias virtudes espirituais, todas vinculadas à caridade. A caridade ela é sofredora, ela é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade. Aqui se esconde uma realidade muito importante. Então, a síntese, os irmãos não precisam memorizar as 9
facetas do fruto do Espírito. Não. Apenas uma só é necessária: o amor. Na aula passada, o pastor presidente que ministrou aqui, o pastor Guilherme Cordeiro Diniz, ele falou que sobre os dons espirituais. E nós aprendemos que o amor não é um dom. Amor é fruto. Então, se você tem esse fruto na sua vida, que é o amor, então o amor ele supera todas as coisas. Então, a pessoa amorosa, e entendemos por amor a luz de Cristo, essa metáfora da luz que eu estou utilizando hoje. Então, quando você está imerso na luz, quando você está imerso no amor de Deus, então você é paciente. Você recebe uma face e você tem a coragem de virar outra face para cima de ti. Então a pessoa ela vem e quer roubar você. Então você deixa ela levar. Lembra que Jesus falou isso? Se alguém vier te roubar, tu dele a capa também. Se a pessoa te obriga a você fazer qualquer coisa, você vai além dessa obrigação. Você é obrigado a fazer isso. Não, eu vou fazer por amor, porque eu amo você. Mas como assim você me ama? Esse dia eu vi um relato que tocou meu coração. Um traficante foi lá cobrar uma dívida do tráfico com outro jovem e matou esse jovem. E a polícia foi no encalço dele e pegou ele. E quando ele pegou, a mãe desse jovem estava no camburão. E chegou para o assassino do seu filho e falou: meu filho, eu te conheço e eu te perdoo. Porque assim que você conhecer Jesus, você vai se arrepender. E você vai ser uma nova criatura. As pessoas no entorno ficaram chocadas. Como pode aquela mãe perdoar o assassino do seu filho? Eu entendo que ela manifestou ali um fruto. Você só pode dar aquilo que você tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Vamos aplicar isso em algumas áreas. Por exemplo, na área das finanças. Há um movimento hoje herético chamado neopentecostalismo. Eles pegam os textos sagrados e viram ao contrário. Então, dê o seu melhor, dê o seu Isaac. Então eles fazem campanha de desafio à fé. Se você tem fé, como diz o texto sagrado, pedireis tudo. É tudo, irmão, não é alguma coisa. Não é tudo. Se você pedir para Deus, então, um apartamento, Deus vai te dar um apartamento. Se você pedir um carro importado, Deus vai te dar um carro importado. Se você pedir uma empresa multinacional, você vai ser o fundador de uma empresa multinacional. E aí eles enganam a fé dos incautos, dos irmãozinhos que não entendem. E aí então a irmãzinha vai lá e pega toda a sua aposentadoria e dá lá no altar. Então, aquele pedreiro, aquele pescador, aquela irmãzinha, ela pega todo o seu salário e dá como desafio de fé. E não é isso é mentira, isso é engodo. Eu já participei desse engodo e eu saí desse meio. Eu fundei uma igreja da graça em Curitiba, no bairro Alto. Hoje a igreja está imensa, centenas de cristãos estão lá dentro, uma igreja enorme. Mas eu comecei alugando uma pecinha para 10 pessoas, depois foi para 20, foi para 40, foi para 50. Quando chegou a 100, alugamos um local maior. Trabalhava eu e um evangelista, eu era candidato a evangelista, já cuidava de igreja, morava na igreja. Mas quando eu vi essas deturpações da Bíblia Sagrada, eu saí daquele meio. Deus opera lá, Deus opera lá. A manifestação dos dons espirituais é manifestada na igreja da graça, é manifestada na igreja do Universal do Reino de Deus, é manifestada em várias outras denominações. Mas a manifestação do poder de Deus não significa a aprovação de Deus. Tanto é que Jesus, lá em Mateus, vai falar o seguinte: mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Expulsão de demônios, manifestação de dom espiritual. Em meu nome expulsarão demônios. Mas Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, vamos operar maravilha. O pastor falou que ele foi já usado em 3, 4 ocasiões nesse dom, que estava chovendo chuva torrencial, e ele orou e parou.
Eu já vi uma manifestação desse dom em uma reunião, uma campanha chamada Acende uma Luz da Igreja da Graça, isso lá em torno de 2001, 2002, por volta tivemos essa campanha, e estávamos no estágio do Couto Pereira, ali em Curitiba, onde o missionário viria e vários artistas gospel se apresentariam, dentre eles o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor André Valadão, e na reunião, para começar, os obreiros, nós obreiros que nos reunimos, obreiros de todas as localidades ali do entorno de Curitiba, caravanas vieram de outras cidades do Paraná, do interior do Paraná, do oeste do Paraná, e ali nós estávamos entre obreiros, e nós jejuamos um mês inteiro, e não era esse jejum mequetrefe não, era jejum, gente, das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Nós tínhamos óleo lá que nós orávamos para que Deus, hora que nós pegássemos aquele óleo e ungíssemos as pessoas seriam curadas de qualquer enfermidade. Nós tínhamos essa fé. E numa reunião, antes mesmo da reunião principal, dentro do estágio, eu morava num bairro ali em Piraquara, chamado Jardim Holandês. E no Jardim Holandês, ali era conhecido de muito tempo um paralítico, um cidadão que vendia balinha nos semáforos. As pernas dele eram igual uma varetinha, uma perna de criança. E nessa oração, esse cadeirante, paraplégico, na oração, ele estava entre nós. Deus restaurou as pernas dele. Voltou carne, ele ficou igual a minha perna, igual a sua perna grossa, cheia de músculo. E ele começou a pular naquela reunião glorificando o Senhor. Milagre de maravilha. Mas o texto sagrado ele continua falando. E o que o Senhor Jesus vai falar para esse povo? Que expulsava o demônio, que fazia maravilha. Apartai-vos de mim para o fogo do inferno, porque nunca vos conheci. O que nós aprendemos com isso? Que a manifestação de Deus, de poder de Deus, não é aprovação de conduta. Temos que entender esse pormenor. O fruto do Espírito, o fruto do amor, ele é superior aos dons. Tanto é que lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no final, olha só o que ele vai dizer. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 13. O apóstolo Paulo vai trazer uma recomendação que serviu para os crentes daquela época e para nós também. Verso 13. Agora, 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Em outras versões, amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. Porque o amor, ele é a manifestação do caráter de Deus em nós. O amor, irmãos, ele vai fazer com que você seja paciente. Ai, Senhor, me dá paciência, me dá paciência, me dá paciência. Não. Ele vai permitir que você tenha ocasiões para você exercer a paciência. O Espírito Santo ele não vai fazer um download em você, baixando esses frutos. Ah, eu quero ser bondoso, eu quero fazer o bem. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa onde eu conheci o projeto ID, de uns jovens ali de Pontal, puxa de lá. Toda semana eles saem, todas as quintas, eles fazem comida e distribuem aos moradores de rua. Trabalho maravilhoso, fantástico. Nós iremos abraçar essa causa também, nós entraremos também, a mocidade entrará nesse projeto. E eu convido aos irmãos que trazem alimentos também, não somente na ceia. Vai no mercado, irmão, pega o seu alimento e traz aqui, traz um para a gente fazer aumentar esse projeto, não somente na ceia. O serviço social da igreja não funciona de ceia em ceia, funciona direto. Tem a minha sogra aqui, ela é uma mulher que lá na igreja católica ela já fazia esse serviço. Jesus foi lá, sapecou ela, o Espírito Santo trouxe ela e ela continua fazendo esse mesmo trabalho. Ela ama fazer isso. Você chega na casa dela, tem um monte de roupa dobrada, lavada, cheirosa, para entregar para as pessoas. As pessoas sabem que ali em casa é o centro não somente de distribuição de bens, mas é onde eles vão receber uma palavra de conforto, de carinho.
Quantas pessoas, ela não vai saber disso, nós não vamos saber, mas quantas pessoas já foram ali, pegar uma doação de uma roupa, de um utensílio, alguma coisa, e o Espírito Santo falou para ela foi para casa e hoje ela serve o Senhor em outro lugar. Nós não sabemos. Precisamos fazer o bem. Precisamos fazer o bem. Então, irmãos, você que está me acompanhando em sua casa, quando você for no supermercado, compra e vem atrás aqui na igreja. Eu fico aqui na Nelson Medrado, do lado do quartel, número 819, é isso mesmo, pastor? 819. Então, Nelson Medrado, 819, traga aqui, vai ter alguém esperando a sua doação. E temos aqui os nossos cultos, né? Hoje vai ter um culto a partir das 19h30, então você pode vir aqui domingo à noite, você pode vir aqui também na terça-feira à noite, temos aqui reuniões onde você pode trazer a sua doação. Continuando, mas a lição não para por aí. Além do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo ele vai escrever que o Espírito se opõe à carne, e a carne ao Espírito. Então ele fala dessa guerra interna que você passa. Nós precisamos mortificar as obras da carne. Martinho Lutero certa vez escreveu que o Espírito havia matado a sua carne e havia jogado dentro de um mar e a carne havia se afogado. Mas o mesmo Lutero vai falar que a miserável aprendeu a nadar e de vez em quando vinha para assombrar ele. Ele tinha essa, quem conhece, eu até convido os irmãos, procure estudar sobre Martinho Lutero. Ele vai falar que ele era um padre que era meio perturbado. Você vê lá que ele tem problemas psicológicos gravíssimos. Que parece que tinha duas vozes, um anjinho aqui e um capetinho aqui falando com ele. Então, se ele não jejuasse um tanto de dia, vinha o capetinho, você é fraco, você não consegue, você não vai ser salvo por isso que você está fazendo não, você tem que fazer muito mais. E aquele capetinho ficava no ouvido dele. Martinho Lutero, ele foi um gigante da fé, mas foi um gigante problemático. Estude lá a vida dele, você vai ver os problemas que ele tinha. E quem é que não tem essas crises de identidade? Será que eu sou um servo de Deus? Será que eu sou uma serva de Deus? Será que eu estou agradando a Deus? É lícito perguntar isso. Mas daí você olha para a Bíblia Sagrada, fala o seguinte, não é possível você fazer nada para se salvar. Para a salvação não, mas para você manter a comunhão com Deus, você que precisa mortificar as obras da carne. Então, nós já falamos sobre o legalismo. E o que era esse legalismo? Eram os cristãos, fariseus, da seita farisaica, que havia entrado dentro das fileiras do cristianismo, e eles estavam querendo impor o kashrut, que eram as regras dietéticas, estavam querendo impor a circuncisão. Quantos de hoje também, nossa, temos centenas de exemplos hoje em nossos dias sobre o problema que é pastores impondo a sua própria vontade no rebanho. Impondo. Membros não podem fazer nada se não comunicar o bonitão lá que é o sabedor, para que tem uma bola de cristal. Parece o Ligue de a mãe de Ná tem uma bola de cristal. Pastor, eu posso casar? Pastor, eu posso pintar minha casa de verde e azul? Irmãos, vamos parar com isso. No que concerne a problemas nos relacionamentos, problemas de falta de sabedoria, você não é apenas recomendável, você tem que falar com o seu pastor. Pastor é um homem de Deus. Pastor, ele está em constante busca de Deus, ele estuda as Escrituras, é uma pessoa capacitada para te auxiliar, para te aconselhar. O pastor, irmãos, é um conselheiro. Esquece esse negócio de psicólogo. Psicólogo é coisa de humanista. Os psicólogos pegam preceitos bíblicos e colocam em sua administração de conselho. Mas que é um conselho mesmo que funciona, é um conselho de um pastor. O pastor está em constante ligação com Deus. Se você chega com um problema, é na hora que o pastor, parece que o Espírito Santo ele baixa a tua vida para o pastor. Ele vai falar, meu filho, eu vou orar e Deus vai me dar uma direção. Então, por favor, não abandonem esse bom costume de se aconselhar com o seu pastor. Muitas pessoas estão indo se aconselhar com seus amigos. Lembra que dá para se aconselhar com um amigo mais jovem? O que acontece?
Roboão também foi se aconselhar com seus amiguinhos. Primeiro os mais velhos, o que eu faço? Não, escuta o povo, baixa aí os impostos. Não, vou falar com meus amigos que jogaram bolinha de gude comigo, o que eu faço? Não, impõe mais regra, impõe mais imposto, aumenta aí o ICMS, igual o Lara está fazendo lá em São Paulo, quebrando a economia do estado mais poderoso do Brasil, quebrando a economia. E ainda quer ser presidente aqui, miserável. Não no meu turno. Mas continuando, você precisa se aconselhar com Jesus. Você precisa se aconselhar com o pastor. Lembra que o conselho lá do escritor bíblico dos Hebreus? Amem os seus pastores, para que eles possam servir a igreja do Senhor com ânimo, com amor. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Olha que conselhos maravilhosos. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele vai escrever: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não te lança em rosto. E a sabedoria, a prudência, é um fruto do Espírito também. Continuando. Carne versus espírito. Assim como a palavra carne, melhor dizendo, assim como a palavra mundo, ela tem vários significados na Bíblia, assim também a palavra carne na Bíblia tem vários significados. Eu sempre gosto de voltar nesse exemplo, porque é um exemplo muito elucidativo. Nós temos aqui alunos que eles são assíduos. Eu já falei que nós vamos ter que dar uma estrelinha plus, assim, sabe? Todos vão ganhar uma estrelinha, mas vai ganhar uma estrelinha plus a família, que é a nossa aluna mais fidedigna, mais fiel, ela não falta. É tempestade, é raio, é chovendo de cima para baixo, de baixo para cima, e ela vem, irmão. Misericórdia. Agora os netinhos estão vindo tudo na carreira, a filha dela também está vindo, né? A irmã Berenice é uma nossa também frequentadora assídua também de muitos anos aqui, né? Mais de 150 anos, né, irmã Berenice? Está aqui também com a gente, né? Todos elas vão ter que ganhar uma estrelinha plus. Se os irmãos também quiserem ganhar uma estrelinha plus, não falta, tá? Você que está me assistindo na sua casa também, por favor, deixe um pouquinho de conforto do celular no domingo pela manhã e venha até o templo ter essa aula maravilhosa. A palavra mundo na Bíblia tem vários significados. Mundo, criação, cosmo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? É o que a criação de Deus. Mas também tem outro significado. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Fala como um sistema maligno. Fala como esse sistema perverso, essa geração que se afastou de Deus. Mas também tem a palavra mundo tem um terceiro significado, que é a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então essa palavra mundo tem esses três principais significados. Assim também como a carne. Então a carne ela vai significar a humanidade, né? O meu espírito não mais se entenderá com o homem, ou em outra expressão, em outra versão, com a carne. Eu vou tirar meu espírito para que eles não vivam tanto assim. Assim aconteceu. A carne também fala sobre pecado, fala sobre o sistema maligno, corrompido, né? Porque o espírito combate contra a carne e a carne contra o espírito. Essa luta interna, essa batalha interna que você tem. E o apóstolo Paulo, ele também tinha essas batalhas internas. E ele vai falar o seguinte, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Olha aí, olha a guerra espiritual interna. Então a palavra carne também tem esses significados variados dentro da Bíblia Sagrada. Indo para a conclusão, melhor dizendo, tópico 3, os vícios. O apóstolo Paulo apresenta uma lista com 15 vícios, que ele denomina de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo, nós já comentamos sobre isso. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias: sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Eu colocaria também aqui heresias, que eu não colocou em outra categoria, e pecados de ordem social, inimizade, porfia, emulações, ilhas, pelejos, sessões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria. Até pareceu um rap agora. Então são vícios da alma. E o que são vícios da alma humana? São a falta de luz naquela área. Então a pessoa parece que é crente,
tem cara de crente, fala até igual a crente, mas as suas ações a denunciam. Então é por isso que Jesus falou o seguinte, ó, pelo fruto é que se conhece a árvore. Pode porventura um limão dar uma laranja? Um limoeiro dar uma laranja? Pode porventura uma parreira produzir manga? Não. A pessoa só produz aquilo que internamente já tem. Então se a pessoa ela produz frutos de bondade, de mansidão, de temperança, então é disso que ela está cheia lá dentro. E o próprio Senhor Jesus vai falar que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então se a pessoa chega para você e só sabe falar mal dos outros, então tem uma área bem escurinha lá dentro que precisa receber os raios de sol, de luz do Evangelho. Se porventura a pessoa chega, ou você conhece uma pessoa que ela está sempre de bem com a vida, mesmo passando por adversidade, que tem uma outra heresia neopentecostal, que parece que você tem que ser o super crente e a Mulher Maravilha gospel. Você não pode estar doente, você não pode... se está doente é capeta, demônio, amaldiçoa hereditária. Foi um trabalho feito lá na esquina. Tem um sapo com o seu nome lá dentro. Nós vamos ter que achar esse sapo miserável e arrancar o teu nome lá de dentro. Não, o crente fica doente. É só ler lá as cartas de Paulo, você vai ver que um dos seus discípulos, Trófimo, Paulo deixou Trófimo doente numa cidade chamada Mileto. O próprio Senhor Jesus não curou todo mundo, não. Jesus, quando as pessoas acreditavam nele, ele curava todo mundo. Mas quando as pessoas duvidavam dele, duvidavam da mensagem dele, então vai estar escrito nos evangelhos: e não pôde realizar mais milagres ali pela incredulidade do povo. Olha só, o próprio Senhor Jesus nos instruindo a igreja, falou o seguinte: ó, no mundo tereis só vitória. Só vitória. Eita, mistério. É isso que Jesus falou, irmãos? É claro que não. No mundo você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você vai ser perseguido, você querem mandar matar você e vão estar achando que vão estar fazendo serviço a Deus fazendo isso. E não é isso que hoje está acontecendo, matando um missionário? Não é isso que os radicais islâmicos fazem? Matam os cristãos e falam que é por Alá que eles estão fazendo isso? Que é a jihad, guerra santa? Não é isso? Não é isso que está acontecendo com a denominação islâmica lá na China, os uigures, que os chineses estão colocando em campos de concentração e matando aos milhares, achando que estão fazendo serviço para a divindade deles. Jesus falou: no mundo tereis tribulações, adversidades. Irmãos, que possamos manifestar o fruto do Espírito em nossa vida, entendendo, sabendo, tendo a consciência que nós não somos perfeitos e que precisamos praticar o que o texto bíblico diz: vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Vós que sois espirituais, levai as cargas uns dos outros. Vós que sois de Cristo, fazei as obras de Cristo. Amém, amados? Amém. Agradeço aos irmãos pela disponibilidade de tempo, de estar no templo, de você que está nos acompanhando. Convido você, os irmãos que estão aqui no templo, você que está em casa, a comparecer hoje. Nós temos um culto maravilhoso a partir das 7h30 da noite. E também está tendo uma campanha de 30 dias de oração aqui no Templo Sagrado, todo dia, das 9 às 10 da noite. Convido a você, eu também vou me colocar nas fileiras do grupo de oração. Eu moro muito longe aqui do templo, né, irmão? Misericórdia, eu estou ficando com vergonha. Das 9 horas eu estou cansado. Eu falo: meu Deus, eu preciso descansar. Mas tem um monte de irmão lá na igreja. Eu vou ter que vir participar. Assim como eu, que se você não estava participando, eu convido, venha também participar dessa campanha de oração. A campanha denominada Menos de Mim, Mais de Deus. É isso, pastor? Então venha participar dessa oração, um projeto que Deus colocou no coração do nosso pastor Guilherme. Eu tenho certeza que mal não vai fazer, né, irmãos? Mal não vai fazer, só bem que faz. Então convido os irmãos, vamos nos colocar em pé. Estaremos já encerrando esta parte da nossa
lição. Convido a você, irmão, irmã, a ser um participante, um aluno da escola bíblica dominical. Se você tem algum adolescente, pré-adolescente, um jovem em casa, nós estaremos também reinaugurando novas classes aqui na escola bíblica dominical. Se você tem um adolescente, você tem um pré-adolescente, se você tem uma criança, traga, nós temos classes aqui específicas para elas, tá bom? Vamos orar e Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos tem dado vida, nos tem dado saúde, nos tem livrado do mal, e mesmo quando nós ficamos doentes, o Senhor está lá para nos dar força, nos auxiliar para que venha nos recuperar. Pai, eu tenho certeza que está me ouvindo pessoas que estão no seu leito de enfermidade na hora dessa, então eu peço que a igreja clama, venha entrar com cura neste coração, Pai, venha curar este corpo, Pai, venha restaurar a saúde desse irmão, dessa irmã. Pai, nós temos também aqui inúmeros pedidos de oração, pessoas que têm enviado nome de familiares, nome de conhecidos, nome de amigos, para que essas pessoas recebam essa proteção espiritual, para que elas venham ser libertas de vícios, pessoas que perderam seu emprego, a porta se fechou do trabalho, pessoas que venham ter trabalho, venham ter emprego. Então nós pedimos, Pai, entra com providência. Nós sabemos que a Tua palavra fala que 2 ligas aqui na terra será ligado no céu. E eu acredito, Pai amado, que eu e os meus irmãos estamos agora concordando aqui, Pai, que pessoas recebam o milagre da cura, pessoas recebam o milagre da cura dos vícios, libertações de vícios, pessoas tenham o seu casamento restaurado, pessoas tenham os seus empregos, Pai amado, a porta aberta novamente. Pai, essa é a nossa festa, esta é a nossa oração. Leva-nos em paz aos nossos lares, proteja-nos de todo acidente, de todo imprevisto, de toda adversidade, de toda seta maligna, e que estejamos aqui no Teu templo hoje, à noite, te louvando, te cultuando, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e aquele que concorda, diga amém.